Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quando a dor ou a aflição perturbar meu coração, é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto pra salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Que privilégio, irmãos, poder cultuar o Senhor em mais um domingo. Eu queria fazer uma leitura bíblica que se encontra lá em Lamentações, capítulo de número 3, dos versos 19 ao 26. Queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se em cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, meu Pai. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar, obrigado por a nossa família, obrigado por tudo, Pai. Sabemos, Pai, que a nossa esperança está somente em Ti. Que o Senhor possa colocar isso nos nossos corações diariamente e que a gente possa confiar verdadeiramente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Deus da salvação, Deus da glória, muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa estar acalentando a cada coração que está aqui esta noite, que está ouvindo essa mensagem, que está acompanhando o nosso culto, Pai. Que o Senhor possa prover de misericórdia como o Senhor vem provendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo. Nos dá um culto maravilhoso, nos dá a Tua presença, Pai, que afinal de contas é a Tua palavra. Nos dá, acalenta a nossa alma, transborda o Teu amor em nossos corações e que nós possamos sair daqui, Pai, altamente diferente de como entramos. Em nome de Jesus, Pai, eu já te oro
e já te agradeço no poder que há no teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, e tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, e tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Olá, eu me chamo Carla, vou falar um pouco sobre a minha experiência com Deus nessa pandemia, tá? Que eu sou muito medrosa, tenho muito medo, muito receio. E nessa pandemia que a gente teve que ficar confinado, longe das pessoas que a gente gosta, só contato mesmo, só mesmo virtual, né? E a minha mãe veio a contrair esse vírus do Covid. Ela é do grupo de risco. Fiquei com muito medo mesmo. Mais ainda porque o meu pai também é do grupo de risco. Ele tá afastado do trabalho, tá em casa e ele não contraiu, graças a Deus. A Carlene também, que tá passando a pandemia lá com eles, também não pegou. O Elito Filho, meu filho, então foi só a minha mãe. Mas o medo de as outras pessoas da casa pegar, mesmo ela ficando isolada, tendo todo cuidado, a gente não deixa de ficar
receioso, né? A gente crê em Deus, sim. Porém, a gente tem que ter os cuidados, as precauções que tem que ter, né? Então, a gente fica muito receioso. E um versículo da Bíblia que me ajudou muito foi Salmos 91:2, que diz assim: Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, nele eu confiarei. Então, eu meditei muito nesse versículo, que o Senhor é minha fortaleza, sim, Ele é meu refúgio, sim, creio nele, sim. Isso me acalmou muito, porque a gente fica com medo, né? Mas a gente tem que crer em Deus, que tudo passará e tudo correrá da melhor maneira possível para nós e que seja feita sempre a vontade de Deus. Então a gente busca mais do Senhor para poder acalmar o coração, devido a tudo isso que a gente está passando, né? Então é isso. Obrigada. E amém. Olá, irmãos. Graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar com os irmãos a minha experiência mediante essa pandemia, né, essa quarentena aí, que por sua vez, né, causou em mim uma preocupação muito grande, né, diante dos acontecimentos, diante do que a mídia vem divulgando a respeito disso. E logo pensei em mim, pensei nos meus familiares, pensei na minha família, né, diante dessa situação toda aí. Mas nunca esquecendo de quem é Deus na minha vida e do que Ele pode fazer, né. Passei por um momento aí que eu não sabia se estava cometido ou não, né. Fui para um isolamento no ambiente de trabalho, lá no hotel, passei 15 dias lá, meditando no Senhor, pedindo que Deus que Deus tomasse com providência a minha família, né, me alimentando aí dos louvores, nas lives dos pastores aí, dos irmãos aí, e sempre me alimentando da esperança de Deus na minha vida, diante dessa situação toda. Passei esse momento, vi, né, como Deus trabalha, como Deus vem trabalhando, não só na minha vida, mas na vida da minha família também. E diante disso, ao término dos 15 dias, que eu estava mediante no hotel, recebendo aí a empresa, no trabalho, né, fiz o teste e foi comprovado ali que eu estava cometido e que agora estou imune diante dessa doença aí, que até então eu não sabia. Mas eu agradeci sim a Deus. E só assim percebi que o grande é o tamanho da misericórdia, né, do amor, da compaixão de Deus perante as nossas vidas. Então, agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, agradeço a Deus também pela vida dos irmãos aí que se uniram, mesmo distante, mesmo não podendo ter o contato, mas se uniram mediante a fé, mediante o contato, mediante as lives, né, que tem sido um grande aprendizado para mim, um alimento para mim também, diante da minha família. Então, eu agradeço a todos aí e eu desejo a todos uma palavra de esperança, que Cristo sempre vai nos ajudar, sempre, não importa a circunstância, Ele sempre está aí para nos ajudar. Então, vamos nos fortalecer todos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados, a graça e a paz. Espero que esteja tudo bem com todos, tá certo? Bem, meu nome é Irmão Neto. Estou aqui para comentar e dividir com vocês como tem sido a minha experiência com Deus durante essa quarentena. Bem, não é segredo para ninguém o que tem acontecido, né? Estamos presos e estivemos presos por vários dias em nossas residências. Isso causou muito temor, muito constrangimento, muita dor, aliás, às pessoas. Mas Deus tem confortado, Deus tem cuidado de nós, né? E comigo não tem sido diferente.
O Senhor tem provido mantimento, o Senhor tem nos dado a saúde, o Senhor tem nos abençoado. E quero dividir com vocês o que Deus tem feito por mim. Primeiro de tudo, Ele manteve o meu emprego. Estou trabalhando de casa, estou recebendo meu salário, não tive redução. Isso para mim já foi uma bênção. O Senhor, mesmo sem eu merecer, já tem feito isso por mim. Algo que eu não esperava, mas como Ele é misericordioso, eu tenho que dividir isso com vocês. Meus filhos estão estudando, o mais velho continuou, a faculdade não parou. Isso foi um motivo de uma grande alegria para ele. Até o mais novo também tem tido aula online. E o Senhor tem provido o que nós necessitamos. Né? Eu creio que nada do que acontece é em vão. Nós vamos sair disso mais fortes. Eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse para que nós saíssemos fortalecidos de tudo isso. Então, meu irmão, tome isso para o lado positivo da coisa. Você tem mais tempo para o Senhor, você tem mais tempo para a sua família, você tem mais tempo para Deus, propriamente dito. Porque mesmo eu estando trabalhando de casa, eu não preciso me deslocar da minha residência até o trabalho. Quando eu bato o meu ponto, no final da tarde, eu já estou em casa. Isso é motivo de muita alegria. Certo? Vamos utilizar esse tempo para o Senhor. As nossas reuniões online do grupo de homens têm sido uma bênção. Eu creio que não estamos separados, estamos cada dia mais unidos. Certo? Então, meus amados irmãos, é motivo de grande alegria o nosso Deus nos manter, nos guardar e nos livrar desse mal. Não fique triste, fique alegre, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem te guardado e o Senhor vai fazer você passar as pés enxutos por essa tempestade turbulenta, certo? Nós vamos atravessar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória, tá bom, meus amados? Fica aqui as minhas palavras, espero que todos fiquem bem e em breve nós nos... Seu servo humilde a pedir, joelhos no chão, rosto em terra, o sinal de confiança total. Oh, meu Deus, ouve a minha oração. Joelhos no chão, rosto em terra, o sinal de confiança total. Oh, meu Deus, ouve a minha oração. Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria mais uma vez estar com você neste culto online para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Na ocasião, convido você para fazermos a leitura no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Por gentileza, abra sua Bíblia nesta passagem.
O tema da nossa exposição de hoje à noite é como lidar com as más notícias. Tenho certeza que você já passou por determinadas experiências, né? Você está em casa, muito bem sentado, ou fazendo as suas obrigações do lar, cuidando dos filhos, do trabalho, e de repente chega ao seu conhecimento uma má notícia. Alguém liga, manda uma mensagem via WhatsApp, ou bate na sua porta e de repente o baque, né? Aquela má notícia que vem justamente para roubar a sua paz, tirar o seu sossego, você perde o apetite. Muitos de nós já passamos por situações assim. Estávamos sossegados quando de repente alguém trouxe uma má notícia. E aí ficamos abatidos, preocupados diante dessa circunstância e carecemos nesse exato momento de direcionamento do Senhor, saber o que fazer diante dessas situações. Esse texto irá nos ajudar neste sentido. O episódio narrado no capítulo 1 de Neemias traz justamente essa situação, esse contexto de como lidar com as más notícias. Então nós iremos analisar a postura deste servo de Deus e ao final desta meditação nós iremos extrair algumas lições para as nossas vidas. Então, por gentileza, muita atenção, permaneça com a sua Bíblia aberta, fique atento à exposição por meio deste vídeo. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Como lidar com as más notícias é o tema desta pregação. Olhando para o texto, eu dividi esta pequena passagem do verso 1 ao verso de número 11 em 3 pontos. Primeiro, recebendo as más notícias, do verso 1 ao verso de número 3. Segundo, reagindo às más notícias, verso de número 4. E compartilhando as más notícias, do verso 5 ao verso de número 11. Então, vamos ao texto, aprendendo com base nesta narrativa de Neemias. O verso de número 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. O livro tem essa característica. É como se fosse um diário deste homem de Deus. Neste livro ele vai escrever o seu dia a dia, suas lutas, as orações, as conquistas que o Senhor permitiu que ele concretizasse, que ele realizasse em sua vida. O verso 1 continua: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, observe agora, na cidadela de Suzã. O que era a cidadela de Suzã? A cidadela de Suzã era um lugar de repouso, digamos, uma casa de descanso dos imperadores do reino Medo-Persa. Neemias, o servo de Deus, do território de Judá, estava distante da sua terra natal. E como ele foi parar ali? Precisamos voltar no tempo e entender a mensagem de profetas como Ezequiel, Daniel e até mesmo Abacuque. A nação do sul, conhecida na Bíblia como a nação de Judá, estava caminhando pela desobediência. Deus levantava os profetas, eles não queriam ouvir a mensagem dos profetas e, por causa disso, o Senhor levantou a Babilônia, diz o livro de Abacuque, como disciplina para corrigir o seu povo diante do pecado. O povo que estava melhor escravizado pelo pecado, vivendo em práticas de idolatria. Então o Senhor levanta a Babilônia para disciplinar os seus filhos. De repente, a Babilônia conquista os territórios do sul e por volta do ano 586 a.C., o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia. Ali eles passaram 70 anos de cativeiro. Só que Deus tinha falado por meio do profeta Daniel que no final destes 70 anos, o próprio Senhor iria restaurar a vida do seu povo, a vida de Jerusalém, trazendo o povo da Babilônia para Jerusalém e ali reconstruir as casas, ou melhor, o templo e toda a estrutura religiosa, econômica de Judá. E de fato chegou o final desses 70 anos e ali estava o povo prestes a retornar para a cidade de Jerusalém. Mas a situação de Jerusalém era deplorável, a situação estava caótica, nós vamos já observar nos versos mais adiante. E Neemias, o servo de Deus, estava trabalhando no palácio, ou seja, nos aposentos do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Pode ser que na sua Bíblia tenha rei Assuero, é a mesma pessoa, o mesmo título na verdade. E ali estava Neemias, numa zona de conforto, trabalhando em um lugar extremamente agradável, né? Diante de um banquete agradável, de pessoas formosas, bem aparentadas, diante do rei poderoso, o rei da Pérsia.
E agora Neemias está ali trabalhando, mas o seu coração, apesar de estar em uma terra distante, seu coração está na sua terra natal, em Jerusalém, que está totalmente destruída. E mesmo trabalhando como copeiro, lembrando que nós vamos observar também no final do verso 11, que como copeiro, essa era uma posição, digamos assim, do alto escalão do Império Medo-Persa. A função do copeiro era servir o vinho ao rei. Então, quando ele chegava diante do rei com a bandeja, ele tomava o vinho. Se o vinho estivesse envenenado, o copeiro iria morrer, o rei iria escapar do atentado. Então era uma posição de confiança. E Neemias estava ali trabalhando com toda aquela pompa. Mas, repito, seu coração estava em Jerusalém, estava aos escombros. E de repente, Neemias toma conhecimento por meio de um dos seus irmãos. Veja agora o verso de número 2. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Observe, Neemias estava em Suzã, numa situação de conforto, e agora ele quer saber como estão seus irmãos, familiares, amigos, o seu povo, sua religião, lá em Jerusalém. E ele pergunta a Hanani, um de seus irmãos. Veja agora o que diz Hanani, verso número 3. Disseram-lhe, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, ou seja, aqueles que não foram levados para a Babilônia continuam lá. Lembrando que a Babilônia invadiu por 3 vezes os territórios de Judá e levou por 3 vezes o povo para os seus territórios. Mas uma parte ficou lá, já, os mais pobres, os excluídos da sociedade babilônica ficaram ali. E Neemias estava preocupado com esse povo. E aí o texto diz, eles estão observe o final do verso de número 3, em grande miséria e desprezo. Essas duas expressões, elas indicam o cenário caótico que se encontrava em Jerusalém. A ideia de grande miséria é de pobreza mesmo, escassez de alimento, de trabalho, uma situação, digamos, muito delicada. E desprezo era a forma como as nações olhavam para Judá. O Egito, a Etiópia, a própria Síria, ou seja, as nações poderosas olhavam com desprezo para Jerusalém porque estava, de fato, destruída. Nenhuma nação que gostaria de invadir aqueles territórios porque a Babilônia já tinha invadido e tinha levado todo o ouro, toda a riqueza. Já não tinha nada de grande valor. Então a situação era de grande miséria e desprezo. E aí ele termina o relatório. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas ao fogo. Quando Neemias, que era um copeiro do rei, como eu falei, estava numa zona de conforto, tomou conhecimento da situação, ele simplesmente ficou arrasado. E aqui chegamos ao segundo ponto desta meditação. Como Neemias reagiu a essas notícias, Como ele recebeu essas más notícias. Observe o verso de número 4, por gentileza. Tendo eu ouvido estas palavras, que fala aqui em primeira pessoa, Aí observe os verbos. Assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No verso de número 4, nós temos aqui a reação de Neemias diante das más notícias. Observe que ele fica, digamos, em estado de choque. Ele diz, olha, eu me assentei, como se ele falasse, olha, diante dessas más notícias que Hanani, meu irmão, trouxe, eu confesso que eu fiquei sem chão. Eu perdi o fôlego, eu me sentei porque era pesado demais o que ele estava dizendo. Isso tocou o coração de Neemias porque ele era um homem sensível, era um líder nato. E ele diz, olha, eu me assentei, eu fiquei em estado de choque. Em seguida eu passei a chorar. Um choro copioso, de tristeza, amargura de espírito. E mais adiante ele diz, então eu lamentei. Mas não foi um lamento por algumas horas, alguns instantes. Ele ficou lamentando por alguns dias, diz o texto. E interessante que aqui, lamento é diferente de murmuração. Murmuração é quando você questiona o poder de Deus e meio que reclama, duvidando muitas vezes do caráter de Deus, das ações de Deus. Muitas vezes você passa uma prova em sua vida, uma tribulação, e você começa a colocar em xeque o caráter de Deus. Mas você esquece tudo aquilo que você aprendeu na igreja durante anos e anos, e você começa a questionar o Senhor. Lamentação não é questionar, mas é fazer perguntas, apresentando ao Senhor o peso desse sofrimento, do seu lamento. Não é questionando o caráter, mas é questionando a condição que você está vivendo. Como Neemias estivesse dizendo, Senhor, por que tudo isso? Ele não está duvidando do poder de Deus, mas Neemias está ressaltando o tamanho da miséria do seu povo. Ele diz, olha, eu lamentei por alguns dias, ou seja, o seu semblante ficou abatido. Lembrando que ele é copeiro do rei. E como bom copeiro,
que entregaram o vinho ao rei, ele precisava estar com uma boa aparência. Imagine a situação. Imagine que o rei Artaxerxes vai receber a visita do rei da Etiópia. E quando o pomposo rei da Etiópia chega diante do poderoso rei Xerxes lá na Pérsia, ele fica olhando os seus funcionários, os homens que estão ali ao redor dele, e de repente um homem lá abatido, triste, como se estivesse frustrado com aquele trabalho, estivesse fazendo as coisas com peso. De repente aquele rei poderia se queixar e dizer: olha, por que esse seu servo está com essa cara? Eu não gostei. Então era bem provável, algo muito comum, que o próprio rei Xerxes dissesse: olha, se você está me servindo com essa cara, então é melhor que você morra. E ali condenasse aquele homem à morte. Então era um risco. É tanto que se você olhar a história de Neemias, ele vai deixar muito claro que ele, estando abatido, com essa tristeza no coração, ele foi se apresentar diante do rei, e Deus concedeu graça a ele, porque o rei não pediu a sua morte. Então ele estava abatido, e por isso ele perdeu o apetite. E é a ideia de que ele jejuou e orou. Ou seja, diante das más notícias, Neemias foi até o Senhor em oração. Quando Neemias recebeu as más notícias, em vez dele se desesperar e fazer um alarde, em vez deles começar a gritar e quebrar tudo na cozinha lá da Pérsia, não. Ele parou, ele processou todas aquelas informações, embora ele não soubesse e não conseguisse encaixar todas as peças. Não é assim que nós ficamos quando recebemos uma má notícia? Ficamos em estado de choque e muitas vezes nós não conseguimos concatenar as ideias. Então, a gente precisa de um tempo para processar tudo aquilo, respirar um pouco e, quem sabe, reagir. Essa foi a condição de Neemias. Ele ouviu todas aquelas informações e ele passou a processar isso. Ele foi orar ao Senhor. Ele não foi nas redes sociais desabafar. Ele não jogou o seu sofrimento ao ventilador para que todos soubessem, não. Ele não ligou para ninguém, ele não buscou ninguém para pedir um conselho. Não, ele foi primeiro no Senhor. De início, já podemos aprender algo aqui. Diante das más notícias e dos sofrimentos, a melhor pessoa para nós recorrermos é o Senhor. Não estou dizendo que você não deve procurar ajuda. Você deve, óbvio, principalmente se você não consegue lidar com a tribulação sozinho. Mas você não pode descartar a presença de Deus. Você precisa, em primeiro lugar, antes de ligar para um irmão, para um pastor, para um amigo, você precisa apresentar a Deus em oração. Até porque essas outras pessoas também estão lidando com más notícias frequentemente. Então, foi justamente isto o que Neemias fez. Ele foi até a presença de Deus e ele foi orar. Então, do verso 5 ao verso número 11, nós temos o conteúdo desta oração. O que ele falou para o Senhor. Então, nesta oração, eu dividi aqui 3 aspectos interessantes. No primeiro momento da oração, ele afirma que Deus é digno de ser adorado. Depois ele fala que Deus é poderoso para atender as orações, ou responder às orações. E por fim, Deus é soberano e pode restaurar todas as coisas. Vejamos o texto. Ah, Senhor, verso 5. Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Observe que no primeiro momento, quando ele vai orar para apresentar a Deus as más notícias, ele não questiona o caráter de Deus. Ele não permite que o sofrimento venha mudar a sua visão da soberania de Deus. Não, o sofrimento não pode mudar a nossa perspectiva de quem é o Senhor. Mas o fato de conhecermos o Senhor e sabermos quem Ele é, deve mudar a forma como nós encaramos o sofrimento. Então foi justamente isso que Neemias fez. Ele foi buscar a Deus em oração e a primeira coisa que ele fez foi mencionar os atributos divinos. E dizer: estou orando a Ti porque Tu és grande e temível. Ou seja, ele está dizendo: eu sei que Xerxes é poderoso, eu sei que todos esses imperadores são poderosos, mas ninguém é tão grande quanto o Senhor. Eu sei que todos esses homens causam temor, porque se eu me apresento diante dele com um semblante abatido, é capaz de ele pedir a minha morte. O Senhor também é temível, mas é misericordioso. E Neemias vai mais além disso: pois tu guardas a aliança. Neemias está afirmando que Deus é fiel. Provavelmente ele está lembrando do episódio lá de Gênesis, quando o Senhor faz um trato com Abraão. E aqui a palavrinha aliança nesse texto traz a ideia daquele mesmo sentido lá da palavra hebraica Berit Adonai, ou seja, o pacto do Senhor. E naquela ocasião, quando o Senhor chegou para Abraão, ele disse assim: Abraão, parte o animal ao meio e
e quando o sangue estiver se debatendo no madeiro, nós vamos passar entre as partes, e aquele que passar deverá guardar a aliança, se não guardar, morrerá. E quando Abraão foi passar entre as partes do animal, Deus disse assim: você não vai passar, Abraão, porque você não vai guardar, eu vou passar. E o Senhor passou como fogo entre as partes do animal, dizendo para Abraão que Ele é o Deus que guarda a aliança e que nunca falhará. Então Neemias, quando orou nesses termos, disse: tu és o Deus que guarda a aliança. Ele está trazendo à memória esse fato, o fato de que Deus é um Deus fiel e que eu posso falhar, mas o Senhor não falha. Isso fica mais claro na continuidade do texto. Do verso 6 ao verso número 7, Neemias vai fazer uma oração, e nessa oração ele vai reconhecer que ele e o seu povo, eles não guardaram a aliança, mas Deus guardou. Veja comigo: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ou seja, ele ora e ele confessa. Mais adiante: os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Observe o que ele diz agora: não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Neemias está dizendo: Senhor, nós pecamos, nós quebramos a aliança, nós não guardamos, por isso que estamos sofrendo tudo isso. Mas eu te peço uma coisa: tem misericórdia. Neemias sabe que ele é merecedor de más notícias. Eu e você somos merecedores de más notícias, porque nós somos pecadores, somos teimosos, somos desobedientes. Muitas vezes o Senhor está ali nos abençoando e nós somos ingratos. Muitas vezes Deus está nos dando livramento e nós não reconhecemos. Nós somos totalmente egoístas, ingratos. O nosso ego é inflamado por causa do pecado, mas Deus é misericordioso, é gracioso. Então Neemias está dizendo: Deus, eu sei que se o Senhor olhar para mim, não tem nada que faça com que o Senhor me abençoe, olhando para os meus méritos, porque não existe mérito nenhum. Mas ele diz: mas olha para a tua aliança, lembra não de quem somos, mas de quem tu és. Eis a verdade do Evangelho. A nossa fé, a graça que foi estendida a nós, não é porque nós merecemos, mas porque Cristo estendeu a nós. O próprio apóstolo disse, tempos depois, lá no Novo Testamento, que a salvação é por graça. Não é de homem algum para que ele se glorie, é por graça. Então Neemias sabe que é pela graça que Deus pode responder a sua oração. E é por isso que ele reconhece isso em sua súplica diante do Senhor. Então observe, depois de exaltar a Deus, fazer a sua oração de confissão, do verso 8 ao 11, Neemias vai pedir para que Deus seja poderoso, ou melhor, Deus tenha misericórdia e restaure a vida do seu povo. Verso 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: observe, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. O próprio Deus falou: se vocês desobedecerem a minha lei, eu vou espalhar vocês. E disso tinha acontecido. O povo de Judá desobedeceu a lei, os profetas, e o Senhor o enviou a Babilônia como punição, e dispersou seu povo. Mas o mesmo Deus que disse: se vocês desobedecerem, eu dispersarei vocês, foi o mesmo Deus que falou: se vocês se converterem e se arrependerem dos seus pecados, eu o restaurarei. Olha o que diz o texto, verso 9: mas se converterdes a mim, e guardardes meus mandamentos, e os cumprirdes, então, preste bem atenção, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Neemias está dizendo: Deus, da mesma forma que tu tens poder para julgar, tu tens poder para restaurar. Diante da má notícia, Neemias não se desesperou, mas clamou pelo poder de Deus, que tem poder para restaurar todas as coisas. Então no verso 11 ele encerra e diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja eu bem-sucedido diante deste homem, pois nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias está pedindo a Deus que quando ele for falar com o rei Xerxes e pedir autorização para ir em sua terra natal, restaurar e trabalhar na reforma das casas, do muro e do templo de Deus, que Deus lhe conceda graça. Resumindo toda a história do livro, o Senhor concedeu graça a Neemias, e não só concedeu graça, como usou o rei ímpio para enviar recursos para a reconstrução da cidade de Deus.
Sabe por quê? Porque Deus tem poder para restaurar. Diante desse cenário, dessa belíssima história de Neemias, capítulo de número 1, a pergunta é: como lidar com as más notícias? E esse texto tem muito a nos ensinar. Eu quero aqui te dar 4 orientações para encerrarmos essa meditação. A primeira delas, como lidar com as más notícias? Primeiro, com oração. Quando você receber a má notícia, meu irmão, quando as más notícias chegarem à tua casa, por meio de mensagem, na tua porta, quando você ligar a TV e ver as más notícias, não se desespere, mas ore. Ore, porque Deus tem poder suficiente para solucionar todas as coisas. Não adianta o desespero, não adianta a loucura, a imprudência, mas a oração. Eu trouxe aqui um texto de Isaías 37, verso 3 e 4, que narra a história do rei Ezequias quando recebeu a afronta do rei Senaqueribe. Veja o que diz o texto. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Senaqueribe disse para o rei Ezequias: eu vou aí destruir o povo de Deus, eu vou destruir a cidade de Deus, eu vou deixar só o rastro. Quando Ezequias tomou conhecimento dessa ameaça e dessa má notícia, ele até ficou um pouco desesperado, conturbado, mas ele parou e disse: vamos orar. E quando ele foi orar, ele disse: Senhor, ouve as palavras de afronta. Esse homem está falando não é contra nós, contra o povo, mas contra o nome do Senhor. E Deus deu vitória ao rei Ezequias. Portanto, diante das más notícias, a primeira coisa que você deve fazer é orar. É orar para a pessoa que pode te ajudar verdadeiramente, que é o Senhor. É bom contar com irmãos, é bom contar com os amigos, ligar para o pastor, ligar para um conhecido, pedir uma orientação. Isso é essencial. Mas buscar a Deus precisa estar no topo da lista, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, diante das más notícias, ore. Segunda coisa que você precisa fazer diante das más notícias é agir com fé. É isso mesmo. Você precisa orar, mas não é uma oração apenas por desencargo de consciência. Você precisa orar com fé, na certeza do poder de Deus. Porque precisa que você se aproxime dele e creia que ele existe e que ele é abençoador daqueles que o buscam. Não é assim que diz Hebreus capítulo 11, verso 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, diante das más notícias, ore com fé. Clame com fé. Apresente ao Senhor a convicção de que Ele é poderoso para responder a sua petição. Meu querido irmão, você que está me ouvindo aí na sua casa, sentado no sofá, no trabalho, enfim, onde quer que você esteja, você precisa reagir às más notícias com fé e com oração ao Deus Todo-Poderoso, pois só Ele pode mudar o quadro de nossas vidas. Terceira coisa que você precisa fazer diante das más notícias é agir com prudência. Existem pessoas que perdem o controle, se desesperam, ficam enlouquecidas. Tem um ataque de nervos. Cuidado, porque você pode com isso, em vez de solucionar o problema, que acho pouco provável, complicar muito mais a situação. Existem problemas que são pequenos, mas por causa do nosso desespero se tornam gigantes, porque nós somos imprudentes diante das más notícias. Lembra que quando Neemias recebeu o baque, ele não saiu esperneando, gritando. Ele não fez alarde, ele fez a oração. E com prudência ele se assentou e processou todas as coisas. Muitos dos nossos problemas são potencializados e se tornam verdadeiras tempestades porque nós causamos os furacões. Cuidado, prudência é fundamental diante das adversidades da vida. Veja o que diz
o texto de Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, verso 6. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação da vida. No momento que você está passando, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer diante do sofrimento, diante das tribulações, diante das más notícias? Você já parou para pensar e orar e pedir o direcionamento do Senhor? Portanto, seja prudente. E por fim, quarta e última coisa que precisamos fazer diante das más notícias é agir com sabedoria. O texto de Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, verso 5. Diante das más notícias, precisamos ter prudência, parar e processar, e sabedoria, saber como agir. Neemias é um exemplo clássico disso. Ele parou, orou, e o Senhor lhe deu direcionamento. Portanto, meu querido irmão, guarde essa palavra no seu coração. Diante das más notícias da vida, não se desespere, mas ore com fé, seja prudente e haja com sabedoria. E você verá a resposta do Senhor, a bênção de Deus na tua vida. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos e te pedimos, acalma o nosso coração e que diante das más notícias possamos, ó Deus, caminhar com esses princípios, com oração, fé, prudência e sabedoria, para que o teu nome seja glorificado, nossa vida seja edificada, em que tudo Cristo seja engrandecido. Se nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. E acorda quando ainda está escuro, e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração ao construir
meus irmãos, tenho um convite para você. A partir do dia 1º de julho, daremos início a mais uma nova série de estudos na Escola Bíblica Online. Agora o tema é Por uma Vida de Oração. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, no Instagram. A cada semana, os professores estarão meditando em textos das Escrituras, extraindo princípios para a sua vida de oração. Esse que é um princípio essencial para a nossa caminhada cristã, principalmente agora, na retomada das atividades. Então não esquece, anota aí e vem aprender conosco a Palavra de Deus toda segunda, quarta e sexta no Instagram Escola Bíblica PIB, por uma vida de oração no mês de julho. Contamos com a sua presença e até lá. Dia 18 de julho retornaremos os nossos cultos presenciais. Mas atenção! Ainda estamos em períodos de extremo cuidado com a saúde de todos e, para isso, devemos cumprir todas as regras de segurança para o bem-estar. Fiquem atentos! O uso de máscara será obrigatório para todos que irão participar dos cultos presenciais. Não teremos apertos de mãos e nem abraços na recepção e nem após o culto. Aglomerações antes e depois do culto deverão ser evitadas, assim como tirar fotos em grupos ou conversar em grupos. Deve ser respeitado o distanciamento de 1,5 metro por pessoa. Se precisarem conversar, atentem para a distância. Ao chegar no templo, cada pessoa deverá se dirigir às cadeiras, que serão devidamente sinalizadas, respeitando o distanciamento. Crianças menores de 12 anos não poderão comparecer aos cultos presenciais, pois não teremos salinhas para elas. Idosos acima de 60 anos e pessoas que estão no grupo de risco não deverão também participar dos cultos presenciais, por questão de segurança. O bebedouro estará desativado, por questão de segurança. Leve sua garrafinha com água. Visitantes sempre são bem-vindos, mas no momento devem esperar novas recomendações para visitarem a nossa igreja. Agradecemos a todos, oramos para que tudo se estabilize e possamos nos reunir com mais flexibilizações. Lembre-se que respeito às regras significa respeito a Deus, pois tudo está sendo guiado primeiramente por Ele, para que todos nós fiquemos bem.